conhecimento do que os estudiosos vêm trazendo para esse campo, de como isso vem acontecendo na escola, e, logicamente, investigar fundamentos e práticas formativas. Ou seja, como é que isso se dá efetivamente no contexto da escola, no meu processo formativo, como é que eu tenho percebido e tenho compreendido quais são as compreensões sobre o ensino. E aí, claro, aquela imagem, né? Ou seja, pensando na ideia do quebra-cabeça, de compor algo, de compor esse cenário que é o ensino, e de cada vez mais entendê-lo na perspectiva de que, ao mesmo tempo que eu ensino, necessariamente precisa acontecer a aprendizagem. E ao mesmo tempo que eu ensino, efetivamente, como nos coloca Paulo Freire sabiamente, eu também aprendo. Ou seja, não existe desconexão entre ensino e aprendizagem. Não basta dizermos eu ensino e se o outro quiser, se o outro estiver disposto, ele aprende. E é claro que nessa imagem, nesse quebra-cabeça, e por isso que a professora Ana Rita vem nos auxiliar nessa perspectiva, como é que nós estruturamos tudo isso? Como é que nós elaboramos tudo isso para que, de fato, o nosso trabalho seja valoroso na escola, na perspectiva de que haja a aprendizagem. E aí, ao mesmo tempo, pensando nesse ensino, em como é que nós organizamos o ensino, como é que nós concebemos o ensino, a professora Ilma Veiga coloca que nós precisamos, quando nós pensamos no ensino, nós precisamos responder a 3 grandes desafios. Quais são esses desafios que estão impostos no processo de ensinar? Que ensinar é uma tarefa humana. Por que será que ensinar é uma tarefa humana? O que configura o ensino como uma tarefa humana? Porque ele se dá entre diferentes pessoas, e essas diferentes pessoas têm diferentes concepções, diferentes formas de compreender o ensino, e elas vêm com diferentes expectativas. Será que é simples articularmos a expectativa do professor com a expectativa do estudante? Então, precisa considerar essa complexidade de que trabalhamos com pessoas que têm divergências em termos de pensamento, de afetividade. Temos também a dimensão afetiva. Na dimensão afetiva entra o aspecto de que envolve as relações que são compostas. Né? Eu várias vezes pergunto a vocês em sala de aula quais são as lembranças que você tem dos seus professores, como é que essa relação de proximidade ou não do professor interfere na aprendizagem, como é que a relação que o professor estabelece com você em termos de tratamento, em termos de chamá-lo para as atividades, em termos de propor atividades, como é que isso se dá e de forma que isso efetivamente gere aprendizagem ou afaste da aprendizagem. E aí nós vamos trazer vários exemplos. Né? Tem aquele professor que chamava mesmo para a aula, que sabia o meu nome, que sabia quem eu era, sabia o meu processo de aprendizagem. E tem aquele que não se aproximava, trazia o conteúdo e não tinha nenhum estabelecimento de uma relação de proximidade, não do ponto de vista de sentar só ao lado e ficar ao lado e dizer assim, o professor é bacana, mas aquele que efetivamente se preocupava com a sua aprendizagem. E o papel cognitivo do ensino, na perspectiva de pensarmos que produções e que conhecimentos colocamos à disposição dos nossos estudantes. Quais são as vertentes de conhecimento que trazemos, quais são os conteúdos que trazemos e se de fato possibilitamos que ele passe a compreender melhor aquele conhecimento. Quase o 49º, tudo bem? E aí é claro que a professora Maria Amélia Franco nos ajuda nessa perspectiva, entendendo que planeja-se o ensino na intencionalidade, visando a aprendizagem futura do aluno. Ou seja, o momento que eu sento para realizar o planejamento, para organizar os planos dentro da escola, eu preciso pensar na aprendizagem futura. No entanto, o grande desafio tem sido a impossibilidade do controle ou a previsão da qualidade, da especificidade das aprendizagens que decorrem de determinadas situações de ensino. Ou seja, quando planejamos, fazemos previsão. Porém, nem tudo que acontece no contexto da aula, no contexto da sala de aula, é totalmente previsível. E aí vem os saberes da docência que nos ajudam nessa perspectiva, a experiência da professora Ana Rita, que vai nos ajudar a identificar alguns elementos, algumas perspectivas que surgem em decorrência disso, e ao mesmo tempo superarmos e trabalharmos com essas limitações. E aí, finalizando, temos o desafio da didática hoje. Ou seja,
Como é que a didática é percebida e o que tem como desafio principal? Justamente tornar o ensino escolar, e essa frase ela é bem marcante no sentido de nós pensarmos qual é o nosso compromisso, a nossa responsabilidade na docência. É tornar o ensino escolar tão desejável e vigoroso quanto outros ensinos. Se nós fizermos uma breve reflexão, o que é que nós aprendemos no contexto da escola e no contexto extraescolar? Quais são as aprendizagens que são prazerosas e que nos encantam no contexto escolar e fora dele? E, logicamente, que esses ensinos que invadem a vida dos alunos e, ao mesmo tempo, precisamos compatibilizá-los, potencializá-los, dialogar com eles. Ou seja, na perspectiva que a professora Franco coloca, a vida dentro, fora e dentro da escola. Como é que nós temos a percepção da didática do ensino, considerando o contexto da sala de aula, considerando o contexto externo e considerando novamente a sala de aula, fazendo esse movimento. Existe vida lá fora, existe o aluno que faz as atividades lá fora, que é ativo, que é propositivo, e na escola ele também precisa ter essa mesma postura e esse mesmo encantamento pelo ensino. Ou seja, precisamos encantar os nossos alunos para que efetivamente eles aprendam. E esse é um dos nossos grandes desafios. Muito obrigada. Vamos terminar os 50. E eu disponibilizo, claro, vou deixar com as professoras também as perspectivas que nós temos, na intenção de pensarmos alguns elementos, ou seja, vocês podem perceber nessa imagem, a projeção ficou fora, não foi por culpa da pessoa que fez o slide, o problema é no projetor, certo? A didática, o planejamento, ensino-aprendizagem, perspectivas e desafios, que são justamente os aspectos que nós propusemos para pensarmos nessa noite. Ou seja, esse movimento entre a didática e o ensino, a ideia de planejar, a relação entre ensino e aprendizagem, as perspectivas e desafios que se impõem lá no contexto da escola, da sala de aula e que serão colocados pela professora Ana Rita. E, logicamente, que tem algumas referências aí que nos ajudam a pensar essas questões, para que nós possamos e tenhamos elementos que nos ajudem a compreender e efetivamente transformar, ou seja, sair das nossas zonas de conforto, daquilo que aprendemos, daquilo que às vezes repetimos, mas efetivamente construir o processo de ensino-aprendizagem, construir um planejamento que seja efetivamente colaborativo na perspectiva de formarmos os nossos estudantes. Muito obrigada. Eu passo a palavra para a professora Kelly. Boa noite. Boa noite, cumprimento aqui a mesa, composta pelas professoras que organizaram esse evento, professora Denise, professora Tamires, professora Maísa e professora Viviane. E, em especial, nossa convidada, a professora Ana Rita, que vem da escola dizendo o que é planejar. O que é planejamento escolar? Cumprimento vocês, acadêmicos, acadêmicas, aqui do curso de pedagogia, também de outras licenciaturas, na modalidade presencial. Por que falo da modalidade presencial? Porque nós hoje encontramos uma oportunidade de transmitir em tempo real a pelo menos 11 polos aqui do estado do Paraná. Eu atuo aqui como professora no curso presencial e atualmente também como coordenadora de tutoria. Então, em nome da tutoria, em nome da coordenação de curso de pedagogia, EAD, nós encontramos uma possibilidade aqui de fazer uma parceria com as professoras que organizaram esse evento, até porque o tema é extremamente importante para nós professores, formadores, para os professores que estão em ação, e para os futuros professores. Na educação à distância, assim como no presencial, há muitos acadêmicos em processo de iniciação de estágio. Então, o tema planejamento escolar, eu penso que nunca é exaurido, A gente nunca dá conta de dizer dele numa sala de aula ou num evento apenas. E encontro nesta oportunidade mais um espaço para falar de planejamento escolar
e reunir duas modalidades. Eu acho que isso é algo muito importante, que aproxima, né, os objetivos que são mesmo, como a professora Denise disse aqui, o que é ensinar, qual a perspectiva que tem esse aluno, qual a perspectiva que tem o professor sobre o papel de ensinar. Então, agradeço, né, mais uma vez, e que todas nós tenhamos aí uma mesa de diálogo, né, bastante profícua, né, que saiam daqui com alguns questionamentos, porque uma boa mesa, ela provoca, e ela provoca questões. Né? Então, a professora Denise trouxe lá várias questões iniciais, que é para provocar. Né? Qual é essa atividade da prática docente que é própria do professor? Então, sejam todos bem-vindos. Parabéns mais uma vez. Eu passo a palavra, então, à professora Marisa, que comentará sobre o currículo, né, da professora Ana Rita. Muito obrigada, professora. Boa noite a todos. Queridas colegas, professora Ana Rita, muitíssimo obrigada. Eu vou ler para vocês um breve currículo da professora Ana Rita, porque é muito difícil traduzir em poucas linhas toda a riqueza do trabalho e da experiência da Ana Rita. A professora Ana Rita Martins Acras é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, é especialista em Gestão Escolar e em Docência do Ensino Superior. Professora PDE no ano de 2013 pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, com o tema de pesquisa Diversidade e Educação. A professora Ana Rita iniciou a sua carreira profissional na rede pública de ensino no ano de 1996, no Colégio Estadual Medalha Milagrosa, e em seguida atuou como professora colaboradora aqui na UEPG durante 2 anos. Trabalhou também como coordenadora do curso técnico em turismo no Colégio Estadual Júlio Teodorico e também como coordenadora de estágio do curso técnico em turismo na mesma instituição de ensino. Atualmente, a professora Ana Rita atua como pedagoga no Colégio Agrícola Estadual Augusto Ribas e na educação de jovens e adultos, CEBEJA Professor Pascoal Salles Rosa. A professora atua na rede pública de ensino como pedagoga há 21 anos. E a professora Ana Rita nos diz, aspas, após atuar durante todos esses anos na área da educação, tenho a convicção de que o aprendizado da docência implica num processo contínuo de busca e desafios, o qual nos impulsiona a procurar cada vez mais conhecimentos. Fecha aspas. Professora Ana Rita, sinta-se em casa. Professora Ana Rita, só contando um pequeno detalhe para vocês, ela foi minha aluna, então o tempo passa, né, Ana Rita? Eu brinquei com ela, só deixa eu fazer um parênteses. Ela não foi minha aluna na educação infantil, tá bom, pessoal? Ela foi minha aluna aqui na UEPG. Quero agradecer de modo especial as minhas alunas do 2º ano matutino de pedagogia, que não pouparam esforços para conseguir estar aqui hoje. Nós falamos hoje de manhã na aula sobre a palavra compromisso. E compromisso é isso, é engajamento. Então vocês também fazem a minha noite mais feliz aqui. Agradeço aos alunos do 2º ano no turno de pedagogia, das outras licenciaturas que estão aqui e dos outros anos do curso de pedagogia que estão aqui, professores da rede que também nos acompanham. Que todos possamos aprender muito com a Ana Rita hoje. Muito obrigada. Convido a mesa para tomar seus lugares agora para deixarmos a nossa convidada à vontade. Boa noite a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui nessa instituição novamente. Atendi prontamente o convite, né, das colegas. A professora Denise, trabalhei com ela há muito tempo na escola pública. Desenvolvendo um trabalho muito significativo. A Kelly foi minha professora no PDE e conheci hoje a professora Tamires e a Viviane. Eu espero realmente que eu possa contribuir com vocês hoje um pouquinho da minha experiência e como é realmente a prática no dia a dia da escola. Então, o tema, né, o planejamento escolar, desafios e expectativas.
a gente entende o planejamento? Pensei nessa frase para que vocês possam refletir um pouquinho. O que é planejar, né? A maioria das pessoas planeja fracassar ou fracassa por não planejar. Eu entendo assim, ninguém fracassa porque quer, tá? Acho que todos nós, a gente quer ser vencedor naquilo que a gente se propõe a fazer. Mas eu penso que, quando você não planeja alguma coisa, a possibilidade daquilo dar errado é muito grande. Pense um pouquinho se a gente vai fazer uma viagem, mais curta que ela seja. Você simplesmente entra no carro e viaja. Você não prepara um roteiro, você não pensa os lugares que você vai visitar, o que você vai fazer, o custo da viagem, não faz uma reserva para estadia. Qual a possibilidade disso dar errado? Você pode ter sorte. Ah, sim. A possibilidade desse passeio dar errado é grande. Pode ser que a gente leve sorte, as coisas funcionem, improviso, né? Mas existe uma possibilidade de dar errado. Então, quando a gente planeja as coisas, a gente tem muito mais possibilidades de acerto. A gente falou aqui um pouquinho de um lazer, uma coisa, né, que não requer assim tanta seriedade. Agora, imagine num contexto escolar, se a gente não planejar as nossas ações. Como que isso funciona? Todos vocês aqui já conhecem, né? Óbvio, a escola como é, já passaram pelas escolas, sabem como funciona. É um contexto assim grande, certo? Pensar no planejamento de uma escola não é uma tarefa fácil. Pensando nisso, a gente procura assim, mas o que realmente é o planejamento? Né? O que é planejar? Segundo o Libânio, o planejamento escolar é uma atividade que orienta a tomada de decisões da escola e dos professores em relação às situações docentes de ensino e aprendizagem, tendo em vista alcançar os melhores resultados possíveis. É óbvio a gente pensar que a escola ela quer resultados positivos e os melhores possíveis. Para que isso aconteça, a gente tem que pensar no geral, no contexto da escola como um todo. É uma tarefa fácil? O que vocês acham? Não. Planejar realmente não é uma tarefa fácil. Por quê? Justamente porque, sendo um contexto grande que envolve um número de pessoas muito grande, né, sejam eles os alunos, os professores, os administradores, os funcionários, cada pessoa tem uma concepção de vida, né? Tem as suas crenças, as suas características próprias. Então, pense num número grande para fazer uma instituição funcionar. Não é realmente fácil você conseguir isso. Mas eu entendo que, se não tiver o planejamento, não funciona. O que a gente tem que fazer numa escola? Né? O que fazer? Como fazer? Para que fazer? Quando e o que fazer? Então, a gente tem que pensar nos objetivos que a escola tem. O que a gente quer para essa escola? Né? Coletivamente, qual que é a minha ideia? Qual que é a minha intenção? O que eu pretendo na escola? Que tipo de cidadão eu quero formar? Formar, até às vezes a gente pensa, né, que é uma missão muito, muito séria. Pelo menos ajudar a formar esse cidadão. Por que planejar? O planejamento surge da necessidade de estabelecer metas e objetivos que a escola deseja alcançar. Então, a gente tem que saber, né, o que eu quero alcançar, o que eu quero para a minha escola, quais as metas e como que eu vou fazer isso. Quando que eu vou planejar? Quando que se planeja numa escola? Em que momento o planejamento acontece? Então, estamos na escola, no início do ano letivo, onde as coisas vão ser organizadas. O planejamento ele é realizado no início do ano letivo nas escolas, em momentos pré-estabelecidos no calendário escolar,
E também é reavaliado durante todo o processo. Ele não é uma coisa acabada. No início do ano, temos lá a semana pedagógica, prevista em calendário, algumas vezes estão previstos 3 dias, algumas vezes estão previstos 5 dias. É nesta semana pedagógica, no início do ano letivo, que reúne o coletivo da escola e vamos realizar o nosso planejamento, certo? Também está previsto no calendário escolar reuniões de planejamento e reuniões de replanejamento, porque a gente vai estar constantemente verificando se o que planejamos para a nossa escola está funcionando, está dando certo, quais os acertos que precisam ser feitos. Então, o planejamento ele é uma coisa contínua, certo? Tem os momentos pré-estabelecidos, mas eles acontecem no decorrer do processo. Como planejar? O planejamento ele ocorre em dimensões interligadas. Simplesmente o professor não chega na escola e vai fazer o seu planejamento, né? Não é assim. Existem dimensões. Da onde que a gente parte para fazer o nosso planejamento? Onde é o início? Da onde começamos? Nós temos o planejamento educacional. No planejamento educacional, gente, nós vamos levar em consideração o planejamento maior, o plano maior. Estão postas as leis, né? Leis de diretrizes e bases da educação é uma delas, as outras leis que são destinadas à educação, as diretrizes curriculares nacionais e assim como as diretrizes curriculares estaduais. Então, nós vamos partir do planejamento educacional para construir o projeto político-pedagógico da escola. Esse é o projeto maior da escola. Alguém já verificou um projeto político-pedagógico da escola? Já tiveram a oportunidade de verificar como é? Então, este projeto político-pedagógico é o projeto grande da escola, que pensa o coletivo em todas as dimensões. Nós construímos o nosso projeto político-pedagógico a partir desse projeto educacional, que eu falei que envolve as leis, as diretrizes, nós vamos tomar como base isso. O projeto político-pedagógico, ele também não é pronto e acabado. O coletivo da escola tem que se envolver nesse projeto, tem que conhecer o projeto, tem que fazer os apontamentos necessários para as mudanças quando elas precisam acontecer. Essa semana pedagógica, falei lá no início do ano do planejamento, nós começamos normalmente fazendo uma avaliação do nosso PPP da escola. Esse PPP já está construído, nós não construímos o projeto político-pedagógico todo ano. As escolas têm seu projeto, cada escola tem. No início do ano, vamos fazer uma releitura dele e verificar os pontos que precisam ser melhorados, né, modificados. A partir disso, nós vamos verificar que existe uma proposta curricular. A proposta curricular, basicamente, ela contempla a organização daquilo que vai ser trabalhado. Então, são os conteúdos que estão previstos, é o sistema de avaliação, o calendário escolar, é uma proposta menor. Há 4 anos, o Estado do Paraná ele implantou nas escolas o plano de ação. As escolas tiveram que construir esse plano de ação. Alguém já verificou na escola isso? Conhece? Plano de ação? Ele é um plano menor. E, a partir do projeto político-pedagógico da escola, vamos elaborar esse plano de ação, porque nele estão estabelecidas as ações que a escola vai tomar para colocar em prática aquilo que é necessário, aquilo que a escola precisa realmente rever, modificar, planejar, pensar para que a escola funcione da melhor maneira possível. O plano de ação da escola também vem sendo retomado no início do ano letivo, às vezes na metade do ano, para a gente repensar aí algumas dimensões da escola. Entre elas são, ambiente educativo, o sistema de avaliação da escola, o fator administrativo, quando a gente vai pensar nos recursos materiais da escola. Então, são questões práticas da escola. O plano de ação ele é um plano menor, que a gente está verificando, analisando, e a partir dele, a gente vai pensar a nossa escola, a realidade, como a gente quer que ela funcione. A partir do plano de ação da escola, vem o planejamento do professor. Então, o professor, para quando chega na escola, vai planejar as suas ações, ele vai construir o seu plano de trabalho docente, levando em consideração todos esses planos da escola.
Por quê? Ele tem que conhecer a realidade que ele vai atuar, o contexto escolar, o público-alvo que ele tem. Então, por isso, é fundamental que nessas reuniões de início de ano, a gente trabalhe, o pedagogo organize, né, a equipe pedagógica organize com os seus pares esses estudos, esses momentos de discussão e de reflexão, para que o professor entenda aquilo que a escola pretende, e para que ele possa construir o seu plano de trabalho docente. Ficou claro para vocês esses níveis de planejamento? O planejamento educacional, como que ele acontece, né? Então, a partir das diretrizes curriculares nacionais, estaduais, do Plano Nacional de Educação, da LDB, se constrói um planejamento educacional. O que eu quero assim, que vocês percebam é que o planejamento ele não acontece do nada, ele não parte nada do vazio. Ele tem os seus encaminhamentos e é a partir disso que a gente pensa no planejamento escolar. Tá? Não sei se vocês conhecem as diretrizes, já viram na escola, né? Nós temos as diretrizes curriculares nacionais e as estaduais para os diferentes níveis de ensino. Então, para cada modalidade tem uma proposta. Por exemplo, as diretrizes curriculares da educação básica que eu coloquei ali, essa se refere ao ensino médio. Eu trouxe um modelo para vocês, a partir da escola que eu atuo, né, no ensino médio, que é a do Colégio Agrícola, que eu trouxe um plano para vocês poderem observar melhor. Tá? Então, toda escola tem que ter esse material, porque esse material é de consulta, é de estudo, e cada professor tem as diretrizes curriculares específicas da sua disciplina. Esse é o material do professor. Projeto político-pedagógico, né? Ele é chamado na escola o PPP. Então, o estagiário chega no colégio para a equipe pedagógica, imediatamente vem nos importar. A professora precisava verificar o projeto político-pedagógico da escola, né? Então, vocês fazem isso e a gente disponibiliza para vocês. Hoje ele já está assim, até muito mais fácil de verificar, porque ele fica disponível online. Tem vários projetos políticos pedagógicos disponíveis para vocês verificarem. Cada escola vai construir a partir da sua realidade, né? Ele é construído coletivamente na escola, como eu falei, né, de acordo com a LDB, com as diretrizes. Ele é o plano que vai nortear o trabalho escolar e deve expressar a filosofia da escola. Então, cada escola tem o seu projeto político-pedagógico que vai mostrar a sua cara, né? É a personalidade da escola, é o que realmente representa para a escola a nossa realidade. Ele vai ter que ser organizado, abrangendo toda essa organização dessa forma. Ele vai dar aquela coisa pessoal da escola, né? As particularidades de cada um. Os itens que compõem o PPP, a organização, isso é uma coisa que o pedagogo vai trabalhar muito com isso faz parte do nosso trabalho, né? Ele contém lá a identificação, o diagnóstico da escola, que é um marco institucional, onde a escola está inserida, qual é a sua localidade, enfim, é a cara da escola, né? Tem os princípios didáticos pedagógicos, que são o marco conceitual, que ali tem concepção de escola que nós queremos, qual é a concepção da escola que eu quero, né, para a minha escola, para esta escola. Se vocês puderem fazer uma análise, os projetos políticos pedagógicos, eles têm muitas coisas em comum. Mas quando a gente faz a leitura e conhece, você percebe exatamente como é a realidade daquela escola. Ali está inserida, né, a identidade da escola, nesse momento, certo? A concepção de homem, de mundo, de sociedade, de cultura, de gestão, de currículo, de conhecimento de tecnologia, de ensino e aprendizagem, de avaliação, de cidadania, de tempo e espaço e formação continuada. Então, nesse item vai constar toda essa questão pedagógica realmente, né? Quarto é o planejamento de ações da escola, é um marco operacional. O que contempla? Define linhas de ação e reorganização do trabalho pedagógico escolar, a curto, médio e longo prazo, na perspectiva pedagógica, administrativa, política, social, à luz de todos os elementos da prática pedagógica. Certo? A proposta curricular, o que ela é diferente? Porque a proposta, o PPC da escola, né? A proposta pedagógica curricular, ela se constitui em um documento que ele se fundamenta e sistematiza a organização do conhecimento no currículo. Então, a proposta pedagógica curricular, ela é específica realmente a parte do currículo da escola. Tá? Contempla as disciplinas curriculares,
conteúdos de ensino, fundamentos teóricos metodológicos, práticas avaliativas e critérios gerais de avaliação, de acordo com as diretrizes curriculares, certo? Tanto nacional. Aqui a gente faz até mais no nível estadual. A gente utiliza para construir a proposta pedagógica curricular da escola, utilizando mais as diretrizes curriculares estaduais. É mais do nosso estado, né, mais de acordo com as necessidades da nossa região. Aí o plano de ação, que eu falei para vocês, é o outro plano menor, né? O plano de ação da escola, ele organiza-se em 3 eixos. Ele vai organizar o trabalho pedagógico, realmente como ele vai se efetivar, os recursos humanos, a gestão do ambiente físico, de materiais, entre outros, e tem como objetivo ampliar o debate sobre as estratégias do planejamento, execução, acompanhamento dos ajustes pedagógicos e a organização administrativa da escola. Então, como eu falei, o plano de ação ele é mais particular. Então, ele propicia mais a discussão prática realmente da escola, né? Porque ele prevê realmente as práticas pedagógicas, naqueles ambientes que eu falei para vocês, né? O educativo, administrativo, a dimensão que fala sobre a avaliação, a dimensão pedagógica. No plano de ação da escola, vocês vão prever realmente, a gente prevê, e quem consegue analisar um plano de ação, consegue ter uma ideia melhor de como a escola ela está organizada. A partir do plano de ação, fica muito mais fácil a elaboração do planejamento do professor. Ele vai conhecer muito melhor a realidade da escola. E ele também ajudou na construção, porque o plano de ação ele é coletivo. A gente assim, percebe que tem algumas escolas, não muito mais, né, professora Denise, mas antes, o projeto político-pedagógico das escolas ele era construído pelo pedagogo. Então, os professores diziam, né? Agora a gente já vê que diminuiu um pouco. A coisa do pedagogo. Né? E hoje a gente percebe que os professores eles têm mais essa consciência de que ele tem que ser construído coletivamente, porque afinal de contas o trabalho dele vai estar inserido, né, e organizado a partir da proposta da escola. E com o plano de ação, eu falei para vocês, é o 4º ano que nós estamos trabalhando com o plano de ação, eu percebi que ele ficou mais próximo dos professores. A gente percebe que teve um envolvimento maior na construção desse plano. O professor conseguiu entender essas dimensões, como funcionam, porque muitas vezes o professor pensa assim, não, o meu objetivo, a minha função é o meu planejamento de aula. O planejamento geral não é função do professor, mas é. Como que eu vou trabalhar numa escola se eu não conheço o contexto, a realidade que está inserida, quais são os objetivos, o que a gente pretende. E fazendo essa análise, a gente percebe que o plano de ação ele propiciou mais isso. Ele aproximou mais o professor desse planejamento da escola. Eu vejo assim ele como um dado bastante positivo. Certo? A partir do plano de ação da escola, vamos trabalhar com o professor o plano de trabalho docente. Vocês acham que o plano de trabalho docente é única e exclusivamente função do professor? Então, se for pensar assim a grosso modo, sim. Né? O professor é o trabalho dele. Mas a gente tem que entender que temos que nos aproximar dos professores, ajudar, principalmente na avaliação desse plano de trabalho docente. É o professor que constrói, é o trabalho dele, é a disciplina dele, é o domínio dele. Mas o pedagogo tem que fazer um trabalho árduo, gente, de conquista. Aproximar dos professores para fazer um trabalho em conjunto. Por quê? Porque é através do plano de trabalho docente que nós vamos poder acompanhar o trabalho do professor e ajudar nesse processo de avaliação. O que está funcionando e o que não está funcionando. Por exemplo, amanhã temos o conselho de classe na escola, certo? A maioria das escolas estaduais tem conselho de classe amanhã. O conselho de classe, alguém já participou de um conselho de classe? Nós convidamos os nossos estagiários a sempre participarem das reuniões pedagógicas, do planejamento, do conselho de classe. Acho que é bem positivo isso. É uma experiência muito boa para vocês. Quando vocês tiverem oportunidade, aproveitem. O conselho de classe, né? Nós vamos realizar a avaliação do trabalho do primeiro bimestre. Como? Nós vamos partir, né, os resultados que se obtiveram no primeiro bimestre, trabalhar com os professores, né, feita uma análise
Primeiro geral das turmas, como foi a turma. Aí cada professor vai falar da sua disciplina, como foi o aprendizado, né? Teve de positivo, de negativo. É feito um pré-conselho nas escolas antes. A gente tem uma ficha própria para fazer essa análise antes de apresentar no conselho, né? Que a gente verificou. A partir do conselho de classe, dessas fichas que a gente trabalha com o professor, a gente vai analisar o trabalho do professor, o que deu certo e o que não deu. Aí é que nós vamos trabalhar com o professor, né, na sua hora atividade, esses pontos que foram positivos e aqueles que não foram tão positivos. Vamos ver com o professor por que, né, na opinião dele, o trabalho não foi tão significativo como ele esperava. Você acha que é fácil acontecer? Não é. Não é porque cada pessoa tem uma concepção, um entendimento do seu trabalho, né, do seu planejamento, de como ele realiza. Nós, seres humanos, a gente tem algumas complicações, né? Do outro. Então, esse trabalho, gente, ele não é fácil, mas ele é fundamental para que a gente consiga melhorar o ensino, a aprendizagem, que na verdade é a nossa que a gente trabalha. O plano de trabalho docente, nesse momento, é que ele vai nos dar subsídios para discutir com o professor. Então, eu vou mostrar para vocês um modelinho daqui para frente e a gente vai discutir algumas questões nesse sentido. O planejamento é um processo contínuo, né, que envolve ação, reflexão, ação sobre o ensino e aprendizagem. Por isso que eu disse que o planejamento ele não é algo acabado. O professor, normalmente, lá no início do ano, ele constrói, né, o seu plano de trabalho docente, que normalmente ele é anual, o PTD. Tem algumas instituições que eles fazem o plano de trabalho sempre semestralmente, né? Na maioria das vezes, o professor prefere fazer um plano anual, já prevê assim, tudo aquilo que ele vai trabalhar ao longo do ano, certo? Por isso que eu disse que ele é contínuo. Terminou o primeiro bimestre, vamos avaliar como foi o primeiro bimestre. Só você propôs no primeiro bimestre que seriam analisados tais itens, se utilizaria tal metodologia. Vamos ver se o seu sistema de avaliação foi satisfatório ou não, porque a gente pode estar melhorando, certo? Isso que nós temos é necessário ser feito. Tá? O PTD cumpre a sua finalidade quando o professor planeja, realiza, avalia e replaneja. Então, essa é a sequência de um plano de trabalho. É nesse sentido que nós temos que trabalhar com ele. Quando o professor ele é mais acessível e a gente consegue fazer isso, você consegue ver o crescimento do trabalho, né? Você consegue perceber as mudanças. Eu vou mostrar para vocês né, poderem visualizar. Eu acho que quando a gente visualiza é muito mais fácil. Um modelo de plano de trabalho docente. Eu trouxe o modelo do Colégio Agrícola Estadual Augusto Ribas, que é ensino médio profissional, né? O curso técnico agrícola é um curso técnico em agropecuária. Nós temos 18 disciplinas da Base Nacional Comum e as disciplinas específicas da parte técnica, né? Cada escola, ela apresenta uma organização diferente. A nossa escola, a gente trabalha com esse modelo de trabalho docente, a gente institui um modelo padrão para que fique mais fácil a organização e que a gente possa trabalhar melhor com ele. Existem vários tipos de planos de trabalho docente, várias organizações. Esse é o modelo que nós usamos lá no Colégio Agrícola. Por exemplo, na educação de jovens e adultos que eu atuo à noite, nós já usamos um modelo diferente. Que, de acordo com a realidade, né, gente, ele tem as suas especificidades. Eu tomei o cuidado só de omitir o nome do professor, né, para não expor. Ele é referente a um terceiro ano do ensino médio. E o que tem que contemplar? Ele tem que contemplar, todo o plano de trabalho docente tem que contemplar os conteúdos estruturantes, os conteúdos específicos, os objetivos, certo? Aí vocês podem verificar ali, ó. Então, essa primeira parte do plano, ele está, né, dividido. Os conteúdos estruturantes, os específicos e os objetivos. Vocês podem perceber que ele está dividido ali nos 4 bimestres.
Então, o primeiro bimestre. Qual é o conteúdo estruturante previsto para o primeiro bimestre? No ensino da matemática e geometria. Esse é o conteúdo estruturante, é o amplo. O que ela vai ter que trabalhar nos conteúdos específicos, né? Sistema, não consigo ler. Sistema cartesiano ortogonal. O nome da professora não está muito bom. Tá? Os objetivos, né? O que o professor espera? Por que ele planejou? O que ele pretende no primeiro bimestre? Quais são as metas que ele deseja alcançar? Tá? Representar pontos, segmentos e retas no plano cartesiano, calcular distância entre dois pontos, entre pontos e reta e entre retas, escrever de diferentes formas a equação de uma reta, discutir posições relativas entre duas retas. Tudo isso é o que ele deseja que o aluno aprenda. Então, no término do primeiro bimestre, ele espera que o aluno se aproprie de todos esses conhecimentos, certo? Como a professora Denise falou, nem sempre o plano, né, acontece da maneira exatamente como está proposta. Porque estamos trabalhando com pessoas em situações diferentes, em ambientes diferentes, em momentos diferentes. As coisas não acontecem exatamente como está aqui. Por isso nós dizemos que todo plano de trabalho docente é flexível. Então ele pode ter mudanças. Mas o professor não conseguiu atingir um determinado objetivo neste bimestre, e ele vai flexibilizar no seu plano para que ele possa contemplar isso lá no segundo bimestre. Por isso que ele é um momento de ação, reflexão e ação. Por isso que o professor planeja, coloca em ação, avalia e reavalia. Certo? Então, esses são os itens que a gente precisa trabalhar. Vocês vão poder ver na sequência desse plano. Não. Então, vejam lá. Depois os conteúdos que vocês verificaram, né? Os estruturantes, os específicos, os objetivos, tem que contemplar em todo o plano de trabalho docente os encaminhamentos metodológicos e os recursos didáticos. Então, nos encaminhamentos metodológicos, o professor vai descrever como ele vai trabalhar todos esses conteúdos que estão previstos. Tá? Quais os métodos, né? As metodologias que ele vai utilizar, o que ele vai fazer, como que ele vai trabalhar as suas aulas para que o ensino aconteça realmente, que a aprendizagem aconteça. Né? Os recursos que ele vai precisar para trabalhar esses conteúdos, né, nesse trimestre, tem que estar tudo descrito ali. Os critérios de avaliação, como que ele pretende avaliar o aluno. Esses critérios de avaliação, eles podem mudar de um bimestre para o outro. Vai depender muito dos objetivos que o professor tem proposto para aquele bimestre. Então, ele pode ter diferença, mas ele tem que estar descrito nesse plano de trabalho docente. O professor não pode fazer uma coisa na sala de aula diferente daquilo que está proposto no seu plano, com algumas flexibilizações, é claro. A gente tem na escola, por exemplo, professores, né, que estão lá, e tem muitos professores comprometidos. Então, eles nos procuram. Olha, professor, conforme estava previsto no primeiro bimestre, eu ia trabalhar tal conteúdo e utilizar determinado sistema de avaliação. Mas no decorrer das aulas, eu percebi que eu vou precisar mudar algumas estratégias. Então ele vem e conversa, ele discute com a gente quais serão essas mudanças. E isso é perfeitamente viável. É necessário que se faça isso. Na verdade, o professor não esperou terminar o bimestre para fazer uma avaliação do seu trabalho. Ele já percebeu que precisa ocorrer uma mudança antes. E isso é muito positivo. Tá? E a bibliografia, todo o material de apoio que ele vai utilizar para desenvolver as suas atividades. Além do plano de trabalho docente, nós temos organizado na escola uma outra ferramenta que a gente tem percebido que tem funcionado bastante. Principalmente por ser aluno do ensino médio, a gente precisa que o aluno ele entenda no começo do ano
como o professor vai desenvolver ao longo do ano a sua disciplina. Como ele vai trabalhar, que conteúdos ele vai trabalhar, como vai ser a metodologia dele, como vai ser o seu sistema de avaliação, até a bibliografia que vai ser utilizada, para que o aluno entenda e se prepare. Então, o aluno sabe, o professor discute com ele como ele vai trabalhar a disciplina no decorrer do ano letivo. E a gente chama de contrato pedagógico. Cada aluno recebe o seu contrato pedagógico. O professor trabalha com ele, explica para ele como vai ser essa disciplina, tem um espaço no final, os conteúdos que serão trabalhados, né? Como que ele vai ser avaliado durante o bimestre. Então, o aluno se prepara. Os alunos mais interessados, os mais maduros, eles até já buscam a bibliografia antes. Né? Já começam a perceber que conteúdo vai trabalhar. A gente tem isso nas escolas, viu, gente? Alunos que fazem isso. Inclusive, questionam o professor. Muitas vezes, professor, vão lá conversar com a gente. Professora, de acordo com o contrato pedagógico do professor, ele disse que ia trabalhar dessa maneira. Ele não fez isso durante o período. Então, a gente trabalha muito com essa questão, assim, a seriedade desses documentos da escola, né? Que tudo aquilo que você planeja na escola é com o objetivo de que aquilo aconteça. Então, quando o professor trabalha dessa maneira com o aluno, ele está mostrando o seu trabalho e, ao mesmo tempo, ele está se comprometendo e comprometendo o aluno. Então, ele articula o trabalho, ele amarra as coisas na escola. E isso ajuda bastante. Quando a gente vai atender pais, por exemplo, né? Olha, professora, aconteceu isso, o meu filho não foi tão bem no primeiro bimestre e ele me disse que não teve a recuperação. E a gente pergunta, pai, a gente pede que os pais assinem o contrato pedagógico também, para que os pais entendam como é o funcionamento da escola. Aí você verificou o contrato pedagógico? Sim, verifiquei, professor. Verifiquei e realmente eu constatei que não foi feito isso. Ou, não, professor, eu nem sabia que existia. Então, todos esses documentos de organização da escola, eles são muito positivos, porque eles organizam e eles respaldam o nosso trabalho. Isso torna o aluno também mais consciente. Veja assim que ajuda muito nessa organização. Então, o contrato, eu fiz questão de trazer para vocês saberem que isso também porque é uma forma de planejamento, né? O planejamento do professor que acontece ali com os seus alunos. O aluno já percebe isso. Por isso que eu fiz questão de trazer. Dúvida sobre esse plano de trabalho docente, esse modelo que eu trouxe para vocês? Então, a gente fornece lá na nossa semana pedagógica, né? Na nossa semana de planejamento, a gente envia por e-mail para todos os professores, né? Porque uma coisa que eu não falei e vou falar agora. A equipe pedagógica, ela se reúne antes do ano letivo. Chamamos a equipe diretiva. Então, se reúne, né? O quadro de pedagogos, a direção e a vice-direção da escola, porque nós vamos planejar a recepção dos professores. Nós vamos planejar como vai ser a semana pedagógica, os dias de planejamento, como é que a gente vai organizar esse início. Então, não são só os professores, nós também temos o nosso planejamento. Então, nesse início de ano, lá na semana pedagógica, a gente manda e envia por e-mail para todos os professores, né? O modelo, o plano de trabalho docente, o calendário escolar, um modelo de contrato didático. O contrato didático, ele tem outros moldes também. Tem professores que até organizam de maneira diferente, mas o importante é que ele contemple aqueles itens que eu citei para vocês. Então, no início do ano, ele recebe para que ele possa se organizar. Isso também é um trabalho que nós realizamos na escola. Tá? O professor construir o seu plano de trabalho ele tem que ter quais referências. Né? Então, como eu falei para vocês, ele não vai construir o seu plano de trabalho docente do nada. Ele tem que ter um ponto de partida, ele tem que ter referência para que ele possa construir o seu trabalho. Então, ele vai partir do projeto político-pedagógico, da proposta curricular, do plano de ação da escola e vai construir o seu plano de trabalho docente. Todos os professores entregam uma cópia do plano de trabalho docente para a equipe pedagógica no início do ano letivo. As escolas têm que ter essa documentação, para que a gente possa realmente acompanhar o trabalho que eu expliquei para vocês. A partir do plano de trabalho docente, como eu falei que ele pode ser anual ou ele pode ser semestral, é que o professor vai organizar o seu plano de aula. O plano de aula, ele não é um plano que é entregue para a equipe pedagógica. Cada professor organiza o seu plano de aula.
neste momento, nós nem fornecemos assim um modelo padrão da escola. A gente até mostra para o professor, porque tem alguns professores que ainda têm dificuldade de montar um plano de aula, né, uma sequência. Para nós, da nossa área, a gente não tem essa dificuldade. Mas a gente percebe que, principalmente, o pessoal das licenciaturas, eles encontram dificuldade nessa organização. Então, a gente tem que dar dando esse suporte, tem que estar ajudando, né, contribuindo realmente com o professor. Mas a gente não exige que o professor entregue o plano de aula. Pense, nós lá no Colégio Agrícola temos 18 disciplinas. Cada professor for entregar, né, para nós todo o plano de aula da semana, imagina o tamanho do arquivo que a gente precisa ter. Mas nem assim só por essa questão de guardar, né, tantos materiais, mas porque ele é uma coisa que o professor pode flexibilizar mais. O plano de trabalho docente, ele é anual. O plano de aula ele pode construir, por exemplo, né, ele organizou, ele planejou para uma aula, por exemplo, vocês viram que naquele plano que eu mostrei, era um plano de matemática do terceiro ano, que a professora tem 3 terceiros anos. Terceiro A, terceiro B e terceiro C, a mesma professora. Ela pode fazer um plano de aula, por exemplo, do terceiro A, e ela, conhecendo a turma do terceiro B, perceber que existem diferenças. Ela vai ter que estar modificando o seu trabalho, ela vai ter que fazer algumas alterações no seu plano de aula. Então, ele é muito flexível, pode ter diferença. E ele não precisa ser uma coisa assim tão formal. Ele pode ser realmente, como a gente chama de um roteiro para a aula do professor. O professor não pode entrar na sala de aula com improviso, né, gente? Pode. Às vezes podem acontecer algumas mudanças, algumas coisas que não deram certo, às vezes até o tempo não foi suficiente. Ele pode estar readequando isso, mas nunca pode trabalhar da forma de improviso. Aquilo que a gente falou lá no começo daquela frase, né? Ninguém planeja fracassar, mas a gente tem muito mais chance de fracassar se a gente não planejar. Então, uma aula, ela tem muita possibilidade de dar errado se eu não organizar, se eu não pensar essa aula. Agora, se eu pensar, se eu organizar, também pode dar errado, mas a probabilidade é muito menor, certo? Tem que ter em mente também, gente, que todo planejamento, desde o planejamento maior até o plano de aula, que a gente considera que é o menor, ele tem uma intencionalidade. Todo planejamento, ele tem uma intenção por trás dele. No momento que eu tenho uma intenção, eu já estou pensando o que eu vou fazer, o que eu pretendo, né? Quais os objetivos eu quero alcançar, como que eu vou fazer para alcançar esses objetivos. Então, esse planejamento, ele é intencional. E esse planejamento propicia que o professor faça a pesquisa, que ele analise, que ele pense, que ele organize como que essa sistemática vai acontecer. Então, a professora Denise perguntou se a gente poderia fazer uma pausa para que vocês possam fazer algumas questões, para depois, às vezes, até passa, né? Vocês podem esquecer. Então, tem questionamento, alguma dúvida que alguma pergunta, também estaremos respondendo. Quem fizer perguntas, 16 horas de certificação. Nós sugerimos para a professora Ana Rita essa pausa, até no sentido de vocês esclarecerem alguns aspectos, que a fala dela é extremamente rica, e nós podemos assegurar que aquilo que a professora Ana Rita trouxe de elementos conceituais é aquilo que efetivamente ela vive no contexto da escola. Então, ou seja, existe aí uma aproximação muito grande. Então, fiquem bastante à vontade para fazerem perguntas. A professora Ana Rita não estará conosco nem amanhã, nem segunda, então, e façam as questões que vocês, até esse momento, começam a pensar e gostariam de colocar. Alguém gostaria de perguntar?
queria colocar para a professora Ana Rita, você comentou da semana pedagógica no início do ano letivo, né, Ana Rita? Gostaria que você colocasse para os alunos, para nós, como é o trabalho, né, da coordenação pedagógica na escola, na semana na semana pedagógica, que é no comecinho de fim de janeiro, começo de fevereiro, né? Como se dá essa organização em função das recomendações que vêm da Secretaria de Educação, das temáticas, do material que é encaminhado, enviado. Como é que vocês pensam nessa organização para atender as necessidades da escola, considerando que vocês têm o PPP na escola, vocês têm o plano de ação da escola? Como é que vocês fazem essa organização para que essa semana pedagógica aconteça de maneira participativa, envolvente com os professores, né? Seria mais ou menos isso, comentar um pouquinho do trabalho do planejamento nos dias ali da semana. Certo. Obrigada. Na verdade, a semana pedagógica, ela está prevista em 2 momentos durante o ano letivo. Normalmente no início de fevereiro e no mês de julho, no retorno das férias. Então, nós temos 2 momentos de semana pedagógica, temos 2 ou às vezes até 3 momentos de planejamento e 2 momentos de replanejamento. E temos também as formações continuadas. Como que a SED, né, o governo do Paraná, organiza isso? É importante isso que a professora Maísa falou. De maneira, às vezes, que a gente passa, dá a impressão que só nós organizamos o trabalho de acordo com a realidade e as expectativas da escola. Todo ano, no início do ano letivo, a SED encaminha para as escolas. Alguém já viu? Já entraram na página do Dia a Dia Educação? Já verificaram lá que tem todo o material disponível? Formação pedagógica, né, o roteiro, como eles mandam o roteiro das atividades que é para ser trabalhada, mandam anexos, atividades, disponibilizam vídeos. Então, todo ano, eles disponibilizam um assunto e eles já encaminham o material. Por exemplo, nós temos feito uma análise bem positiva, porque nesses 4 anos nós temos tido a oportunidade de trabalhar com o plano de ação da escola na semana pedagógica. É um dos temas que eles encaminham. Por isso que eu falei isso de maneira bastante positiva, porque eu acho que isso está atendendo a necessidade da escola e até mesmo a expectativa dos professores. Um grande questionamento deles era esse. A gente recebia da Secretaria de Educação um material pronto que muitas vezes não atendia a nossa área, as nossas necessidades, que eu acho que foi isso que a professora Maísa quis colocar. Né? Já esse é o 4º ano que a gente recebe, né? O plano de ação como o carro-chefe da semana pedagógica para se discutir, e eles colocam ainda mais alguns temas específicos. Por exemplo, eles disponibilizaram no início do ano para a gente discutir alguma isso é um tema que a gente tem vivenciado, é uma preocupação da escola, é uma questão assim bem delicada que tem acontecido. Então, como que a gente vai organizar? Como eu disse, a equipe diretiva se reúne antes da semana pedagógica nas escolas, normalmente 1 semana, 2 semanas antes, e nós vamos preparar essa semana pedagógica. De que maneira? Vamos ter 3 dias de semana pedagógica. Pontualmente, após o final do ano, nós analisamos que precisamos mudar alguns aspectos na escola para o ano seguinte. Então, nós vamos dividir. Vamos trabalhar o primeiro dia, o tema pronto para o plano de ação que veio, aí a gente já insere, né, toda aquela dificuldade da escola, a necessidade que a gente apresenta, que se apresenta para nós, aquilo que a gente vai estudar. Delimitamos mais um dia, por exemplo, né, porque ele vem até dividido. Primeiro dia, estudar o plano de ação. Segundo dia, trabalhar questões lá de diversidade, violência, estou dando um exemplo de alguns temas que podem vir. E no terceiro dia, a gente vai delimitar para trabalhar o planejamento do professor. Então, a gente procura organizar e esquematizar de uma maneira que a gente possa atender as questões que vieram postas e prontas para a escola, né? Porque a gente tem que dar uma devolutiva, inclusive, depois desse trabalho realizado, e também vamos delimitar um momento para trabalhar as especificidades da escola. Então, é dessa maneira que a gente organiza. Por quê? Porque o planejamento, gente, ele é fundamental. Ele é muito importante. É impossível você começar um ano letivo sem que a gente trabalhe com os professores do planejamento. Então, a gente procura organizar de uma maneira que, pelo menos um dia, a gente consiga deixar para se trabalhar o planejamento. A gente procura atender o que vem pronto e também organizar de acordo com o que é necessário, né, na escola, que é a nossa realidade. Isso, professora.
Pode ir. Pois não. Boa noite, professora. Boa Nossa, noite. que alta eu, né? Professora, eu estou no segundo ano de pedagogia e um dos debates que mais acontece em sala de aula é quanto essa dificuldade que a gente tem no olhar crítico do aluno, esse despertar, e fazer essa ponte entre o planejamento, toda essa parte burocrática com a ação que vise transformar ele, desenvolver essa potencialidade. Como que a gente, como futuras profissionais, podemos, uma dica, quem sabe, não perder esse caráter não, mas essa sensibilidade, sabe, de não nos apegar apenas à burocracia, ao planejamento que está escrito, mas, de fato, permitir com que o aluno consiga se desenvolver. Como que a gente consegue fazer essa ponte? É assim, importante o que ela colocou para a gente, por quê? Porque na escola, uma das grandes angústias do pedagogo, eu já atuo há 21 anos, e isso não se modificou, é realmente, efetivamente, a gente conseguir fazer o trabalho do pedagogo. E não é um trabalho apenas burocrático, certo? Só que tem um outro viés que eu vejo que a gente procura atender muitos alunos. E a demanda desse atendimento é muito grande. Às vezes a gente precisa deixar até situações burocráticas que são essenciais para atender aquela demanda que é urgente. Nosso trabalho de atendimento ao aluno, ele é diário. Ou o professor repassa o problema, ou o aluno nos procura para falar do problema. Uma receita pronta, né? Porque o ser humano, não é a diversidade em si. Cada pessoa, com cada característica, com cada expectativa de vida, com cada conhecimento que traz da sua vida, da sua própria cultura, né? Então, a gente tem inúmeros alunos com diferentes problemas, expectativas e possibilidades. E trabalhar com isso realmente não é fácil. Até porque não adianta eu sozinha tentar despertar isso. Eu tenho que envolver o outro profissional, que é o meu pai, para trabalhar junto. Não é fácil. Trabalhar com o ser humano realmente não é uma questão fácil. Mas a gente acredita no trabalho, e como eu disse, até a frase, né, que eu precisei colocar lá no meu breve currículo, é que a gente tem que acreditar que a educação, eu acho que ela é o caminho. Só que ela é realmente uma busca constante. A gente não tem uma receita pronta e acabada. A gente vai discutir, vai descobrindo realmente na prática e no dia a dia. Porque uma coisa que a gente tem que ter a plena convicção é que nós não sabemos tudo. Nós não ensinamos tudo. Ao contrário, nós aprendemos diariamente com os nossos alunos. Eles trazem lições de vida muito significativas. Muitas vezes, a gente aprende com o aluno por que as coisas acontecem. Então, isso é uma angústia, e é uma angústia que a gente não conseguiu superar, eu posso te dizer isso, né? 21 anos é bastante. Não que eu seja velha, né, gente? Mas eu tenho bastante tempo de escola. E isso é uma angústia realmente de todos os profissionais da escola. Eu vejo, trabalhando com os professores, né? Como falei para vocês, a gente tem professores maravilhosos na escola, extremamente comprometidos. E essa angústia que eles têm, mas, poxa, eu estou fazendo tudo tão certinho, né? Por que eu não consigo atingir esse aluno? O que é que acontece? Porque, na verdade, o ser humano ele é extremamente complexo. Então, eu vejo assim que quando a gente procura fazer um trabalho coletivo, se aproximar das pessoas, buscar junto o caminho, eu acho que tem mais possibilidade de dar. É isso? Mais alguma pergunta? Agora a gente vai, então, eu mostrei para vocês como é o planejamento, quais são as perspectivas que o planejamento, né, nos remete. Agora a gente vai para os desafios. Que, na verdade, a função de trabalhar com o planejamento e de organizar é a do pedagogo. Essa é a nossa função. E essa função de mediar, de acompanhar, de avaliar a construção de todas essas dimensões da escola,
é um trabalho extremamente complexo. E você tem que ter consciência disso e saber que ele vai ser árduo. Gente. Muitas vezes, nós não somos bem vistos na escola. Uma parte dos profissionais. E tem os profissionais que valorizam, que são nossos parceiros, que acompanham, que valorizam realmente, né, a função do pedagogo. Mas eu acho assim que não é desmotivar de forma alguma. Mas eu acho que quando a gente vai para um campo de trabalho, você tem que saber para onde você está indo e o que você vai fazer. Né? Tem que saber que é um trabalho de conquista diária. Professor, você tem mais facilidade de desenvolver o trabalho, com outro professor você não consegue atingir, né? Ele desvaloriza o teu trabalho, ele desmerece, mas nem por isso a gente pode desistir. Eu gosto muito de trabalhar em equipe, né? Tenho a sorte de ter companheiros de trabalho, né? Pedagogos sempre tive, né? A professora Denise foi uma delas. Tenho outros que inclusive estão trabalhando na universidade agora, que também são minhas colegas, né? De pedagogia nas escolas públicas, e eu vejo que esse trabalho em conjunto nos fortalece. Quando a gente assume o papel realmente, e eu acho que a valorização tem que começar por nós mesmos. A gente não pode esperar que o outro valorize o nosso trabalho. Nós temos que valorizar o nosso trabalho. De que maneira? Fazendo o nosso trabalho. Que é muito mais fácil desistir. Né? Ah, não, realmente eu não consigo, não adianta, né? Não, eu acho que a gente não pode realmente desistir, tem que fazer um bom trabalho, a gente tem que se comprometer, tem que estar constantemente planejando, é um trabalho contínuo, o pedagogo planeja muito na escola, porque se a gente também não planejar as nossas ações, também a gente não vai conseguir, né, ter resultado positivo, afinal de contas esse é o objetivo maior da educação, né, que a gente consiga atingir os melhores objetivos. E eu percebo que a gente tem que valorizar realmente, trabalhar incansavelmente, porque eu vejo que a função do pedagogo na escola ela é extremamente importante. E eu não falo isso porque eu sou pedagoga. Eu falo isso porque eu vivo a pedagogia dentro da escola, né? A função de pedagogo. E vocês podem observar também, e às vezes a gente não é valorizado, mas quando você não está, você faz falta. Então, a gente tem que realmente assumir isso, saber que é um trabalho extremamente difícil, mas que ele é muito gratificante. Porque quando você atinge um objetivo, você consegue trabalhar com um professor que não era próximo, quando você consegue uma parceria de alguém que você achou que não ia valorizar o seu trabalho, e você vê que as coisas estão caminhando, que as coisas podem melhorar, é extremamente positivo. Então, assim, eu gostaria de dizer para vocês que não é realmente uma tarefa fácil, mas que eu acredito muito no trabalho e eu vejo que muitas pessoas, né, não entendem como trabalhar isso. Mas a gente tem que, por isso que eu disse que a gente tem que estar constantemente estudando, tem que estar preparados para esse desafio, porque as pessoas também sabem quando você está preparada, não está preparada, quando você assume, quando você faz de conta que assume o seu trabalho. Então, ele tem muito mais chance de dar certo, né? Se a gente realmente acreditar. E eu falei para vocês dos planejamentos da escola, e deixei para falar por último de vocês do plano de ação do pedagogo. E o pedagogo tem que desenvolver o seu plano de ação na escola. Então, no início do ano letivo, a gente tem que organizar esse plano de ação, reunir equipe, o que nós, enquanto pedagogos, pretendemos para a nossa escola este ano. Quais são as metas que nós queremos atingir, quais são os objetivos que nós queremos alcançar e quais são as estratégias que nós vamos utilizar. Por exemplo, como eu falei para vocês, amanhã a gente tem um conselho de classe. Amanhã nós temos uma tarefa muito difícil para fazer, porque surgiu um acontecimento inesperado na escola. Então, às vezes a gente faz até uma webconferência, né, colega? Um dia antes para dizer, vamos resolver de tal forma, vamos usar tal estratégia. Então, o pedagogo planeja muito também, certo? Faz parte da nossa vivência, do nosso dia a dia. Não é porque certas coisas, não é, Celina, são difíceis que nós não ousamos. E é justamente porque não ousamos que tais coisas são difíceis. Então, não se amedrontem, né? Não tenham receio, ousem e acreditem na função de vocês, porque eu acho que é extremamente positivo.
Espero ter contribuído assim um pouquinho, trazendo um pouco da realidade. Eu sei que são muitas coisas, né? Às vezes a gente não consegue abranger tudo, mas também me coloco à disposição. Se surgirem questionamentos depois, professoras, podem enviar, a gente continua aí respondendo, talvez esclarecendo algumas dúvidas que ficaram, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma questão. Vamos lá. Então, eu sou da pedagogia, segundo ano, e a professora Tamires, a gente já vem discutindo o planejamento e já preparou alguns questionamentos para fazer para você. O meu questionamento é em relação à educação especial. Como construir um planejamento voltado para atender crianças com atrasos cognitivos, levando em consideração que ao longo do processo educativo podem haver algumas dificuldades e imprevistos em relação à aprendizagem desse aluno. Por exemplo, eu chego numa turma, faço meu planejamento, no começo do ano, não conheço a turma, e ao longo do processo educativo vão surgindo dificuldades, e eu não consigo atingir aquilo que eu propus no planejamento por dificuldades de aprendizado. Então, como eu planejar, sabendo que eu posso ter dificuldades, principalmente com alunos especiais, etc. E vai ter bastante. Tem surgido muito essa questão na escola. Nós temos recebido muitas crianças, né, com diversas dificuldades, né, que a gente chama crianças especiais, né. E eu entendo assim que, por exemplo, nas escolas estaduais a gente tem um apoio muito grande. A gente sempre faz críticas, né, mas isso é uma coisa que eu tenho que falar positivamente. As escolas estaduais têm esse segmento da educação especial, que o professor da sala do ensino regular tem esse apoio, esse acompanhamento, né? O aluno tem esse professor que é destinado para trabalhar com as crianças especiais. Esse professor vai auxiliar o professor da sala de aula, né? Na elaboração de atividades, de acompanhamento. Quando um aluno chega na escola e não traz o laudo médico, né? Porque normalmente quando a criança tem um comprometimento maior, a família já chega na escola e traz o laudo médico, para que a gente possa encaminhar um processo, né, para a CIEB, para que ele receba esse atendimento especializado. Tem alguns casos que os pais não comunicam, que muitas vezes até os pais nem entendem que a criança tem uma dificuldade a mais, né? Quando a gente percebe, né, o professor traz isso para a equipe pedagógica, imediatamente a gente tem que chamar a família, procurar verificar qual é o problema, se a família já tinha tido uma experiência ou tem consciência da dificuldade. Se não, muitas vezes a gente pede que encaminhe, né, para fazer uma avaliação de qual é realmente a dificuldade dessa criança, desse aluno, se ele vai precisar de um acompanhamento específico. Se não tiver um laudo médico, nós vamos ter que ajudar o professor nesse desenvolvimento, nessa tarefa de tentar sanar um pouco essas dificuldades. Não é uma tarefa simples, né? Mas a gente, enquanto pedagogo, tem que estar muito preparado para estar apoiando o professor no planejamento, nesse momento de ver que estratégias eu vou utilizar para trabalhar com esse aluno. O professor da educação especial trabalha juntamente com o professor da sala de aula, para ver as possibilidades, as adequações de material, de avaliação. Então, existe um planejamento específico para atender a questão da educação especial. Isso? Ficou claro? Mas alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para a professora Ana Rita? Todas querem comentar alguma coisa? Denise? Essa é aquela combinada, que a gente combinou. É que quando a professora Ana Rita disse que nós trabalhamos juntas, e o que eu gostaria de colocar, eu até já mencionei aqui anteriormente, o que a professora trouxe hoje do ponto de vista conceitual é efetivamente o que ela faz na ação diária. Então, a professora Ana Rita, embora a gente diga assim, puxa, mas eu fui até a escola e vocês já foram, né, já estão, né, David?
E aí a gente assim, mas será que efetivamente o pedagogo consegue dar conta de todas essas atribuições que a professora Ana Rita comentou, de tudo isso que envolve a ação do pedagogo, até porque muitas vezes ele é, entre aspas, engolido por outras ações que não são de caráter pedagógico, e ele tem que sempre, quando a professora Ana Rita coloca como que eu faço, né, o plano do pedagogo, para dizer assim, quais são as minhas metas, isso tem que ficar muito claro. Porque senão o pedagogo ele acaba ficando assim, o professor não veio, eu vou até lá um pouquinho, para acalmar a turma. Então, ele precisa ter essa clareza. Então, vejam, se o pedagogo não tem essa concepção clara do planejamento, ele não planeja, ele fica dizendo, nossa, eu só fico aqui apagando incêndio. Já ouviram essa expressão? Eu só fico aqui resolvendo questões que são pontuais e que não agregam valor ao processo ensino-aprendizagem. E aí, se nós pensarmos nessa perspectiva, tem uma colocação que eu gostaria de fazer para a professora Ana Rita, que é aquela combinada. Fiquei para ela, assim, Ana, lá por 20h42, 20h45, eu vou fazer uma pergunta. E a pergunta é a seguinte, Ana, como é que você vê, porque na minha época, né, a gente antiga tem que dizer assim, na minha época não tinha o plano de ação, a gente não fazia. Em que aspectos você considera que o plano de ação auxilia nessa aproximação com o plano do professor e com a ação didática dele na sala de aula? Então, como eu disse, o plano de ação, eu entendi até porque já há anos na escola vivenciando, então a gente pode fazer um comparativo, né? Por exemplo, o projeto político-pedagógico, ele é um documento muito mais amplo, né? E ele é muito mais burocrático, muitas vezes, né? O plano de ação, ele se aproxima porque ele vai explicitar as ações da escola em vários segmentos. Então, por exemplo, dimensão pedagógica. Quem que faz parte da dimensão pedagógica? A equipe diretiva, são os professores, são os alunos. O que nós, enquanto professores, nessa dimensão pedagógica da escola, queremos? Então, eu percebo que o plano de ação, ele aproximou mais os professores nessa discussão. Esse discernimento do que realmente a gente quer para a escola. Então, na semana pedagógica do início do ano, que fomos discutir o plano de ação, né, a gente pensou que a dimensão avaliação é a dimensão mais crítica da escola. Certo? Ele é um ponto assim, nevrálgico, né? Porque ela é contínua, ela tem que prever diversos instrumentos de avaliação, ela acontece em diversos momentos. A avaliação ela não é simplesmente para verificar quanto o aluno tirou, nota, não é a nota. A avaliação ela também serve para avaliar o trabalho do professor. Então, numa discussão da dimensão avaliação, os professores eles vão discutir muito aquilo, eles vão pensar porque isso é o trabalho deles. Então, essa questão do plano de ação, como eu falei, como ele é um plano menor, ele é realmente mais próximo da equipe da escola. E a gente consegue estar discutindo realmente com mais clareza o que a gente pretende para a escola, que ações a gente vai tomar, que questões a gente precisa verificar que não estão sendo positivas na escola e que a gente precisa melhorar. Então, nesse sentido, eu percebo que o plano ele foi mais positivo. Ainda ele é um documento burocrático, né? Se for ver um plano, ele tem muitas questões teóricas, mas ele propiciou muito mais a discussão dessas ações efetivas da escola do que o projeto político-pedagógico. Não estou dizendo que o projeto político-pedagógico não é importante, ele é importantíssimo. Mas ele não é um documento que você discute tanto com os professores, como, por exemplo, essas dimensões que eu falei, né? A dimensão pedagógica, a dimensão da criação, do ambiente educativo. Então, ele propicia mais essa discussão entre os professores. Eu percebo que existe um envolvimento maior. Eu achei mais positivo por esse sentido. Perguntas? Tô de volta. Bom, professora, como que, como pedagoga, a gente consegue fazer essa análise da conscientização do professor em relação à importância do planejamento e até mesmo fazer essa avaliação quanto à coerência do planejamento entre materiais, métodos, essa análise geral, porque que nos foi
apresentado aqui sobre matemática, por exemplo. Então, Exatamente. é necessário que o pedagogo também esteja ali a par do que vai ser trabalhado, como vai ser trabalhado, para ver se está fazendo sentido ou se é só para cumprir. Então, como que seria realizado esse tipo de conscientização, relação com o professor, análise do professor? Então, como eu dei o exemplo para vocês, né, amanhã a gente tem o conselho de classe na escola, né? Vai ser a avaliação do primeiro bimestre, como aconteceu. Aí a gente vai detectar aquilo que não funcionou, aquilo que está preocupando, que não está dando certo. Quando a gente detectar, por exemplo, né, se o professor de matemática realmente teve um problema na avaliação lá, percebeu-se após a análise do conselho que um grande número de alunos não atingiu os objetivos, que a aprendizagem de fato não aconteceu, teve problema. Como é que a gente vai abordar o professor? Eu não sou licenciada em matemática, eu não conheço a matemática para pegar o conteúdo e trabalhar na sala de aula. Eu não conheço. Mas eu entendo que tem procedimentos, metodologias, né, que podem ajudar o professor na construção desse conhecimento. Então, eu vou pegar o plano de trabalho do professor, na hora atividade do professor, vamos sentar com ele, é o que a gente pretende fazer, né? Nem sempre a gente consegue, mas na medida do possível a gente tenta, porque como a gente falou, são inúmeras as atribuições que a gente acaba assumindo na escola, né? Mas numa situação pontual dessa que você citou, a gente vai, a partir do plano de trabalho docente, discutir com o professor. Então, professor, olha, você pontuou que no primeiro bimestre você tinha que trabalhar estes itens da geometria. Através da sua avaliação, nós percebemos que isso não funcionou, que teve alguma coisa falha, né? Na sua opinião, professor, o que não deu certo? Em primeiro lugar, a gente vai fazer que o professor faça uma autoavaliação. Trabalhei dessa forma, não aconteceu. Então, vamos pensar juntos, né? Será que você mudar um pouquinho a estratégia do ensino? Talvez você rever um pouco o teu sistema de avaliação, talvez não trabalhar, por exemplo, né? Tem muitos professores que eles passam uma prova bimestral para o aluno, né? Essa prova vale 3 pontos. O aluno foi mal. Aí ele vai oportunizar a recuperação. Ele dá a mesma prova para o aluno. O aluno não vai ter êxito de novo. Por quê? Porque não se mudou a estratégia. Você não procurou trabalhar de uma maneira, apresentar diferente, um instrumento diferente, talvez uma oportunidade diferente para que ele consiga o aprendizado aconteça. Um exemplo que a professora deu agora, né, da prova e da recuperação. Essas questões pontuais é que a gente vai estar discutindo com o professor. Eu não posso discutir com ele o conteúdo em si. O domínio do conteúdo é o do professor da área, né? Ele assumiu. Mas as estratégias, a gente tem que ajudar o professor. Psicologia, né? Estar discutindo essas questões com o professor na tentativa de ajudar. Às vezes o problema não está com a estratégia que o professor utilizou, porque são inúmeras as situações. A gente vai ter que ajudar o professor a fazer essa análise. É nesse sentido que o pedagogo tem que atuar, tem que acompanhar e dar esse suporte para o professor. Se o professor está fazendo o seu trabalho certinho, se ele tem um planejamento estruturado, se você sabe que ele é um professor que usa a metodologia adequada, ele é comprometido e não funcionou, a gente tem que ajudar ele, diferente do professor que a gente sabe que muitas vezes não utiliza, não faz aquilo, né? É muito mais difícil você trabalhar com esse profissional. Então, existem diversas situações em escola. Cada situação você vai ter que pensar, discutir com os seus pares, né, com a equipe, como que nós vamos abordar esse professor, essa situação. Então, ela realmente ela é complexa, tá? A gente tem que pensar, muitas vezes a gente vai planejar como que a gente vai atender tal professor. Pensar, vamos usar essa estratégia para trabalhar com o professor, vamos primeiro assim elogiar o professor, para depois a gente olha isso, né? Então, isso é planejamento, a gente vai planejar como que a gente vai estar abordando os professores em determinados momentos, né? Cada professor é um professor, uma característica diferente. Se o pedagogo não planeja o seu trabalho, ele simplesmente não funcionou. Professor, você está errado, reveja. Nós vamos ter resultado positivo? Então, a gente tem que pensar, o que eu quero? Eu quero ajudar com que esse professor atinja os seus objetivos, melhorar a qualidade do trabalho. Então, eu tenho que pensar em estratégias que realmente possam contribuir. Entendi. Pergunta?
Traduzindo, tradução simultânea agora. Ana, a pergunta é a seguinte: como é que o pedagogo, no seu plano de trabalho, na sua forma de organização, como é que ele pensa a questão do tempo para que ele dê conta de atender o professor na hora de atividade, atender os alunos que nós sabemos que a demanda não é pequena, de atender as questões que acontecem, né, cotidianamente ali nas rotinas. Como é que vocês organizam o tempo na perspectiva de dizer assim, como é que eu dou conta de atender o professor na hora de atividade, como é que é estabelecido esse tempo e como é que você consegue fazer a gestão desse tempo no teu dia a dia? Como eu disse, a equipe pedagógica ela tem um plano de ação. No plano de ação estão previstas todas as ações que nós temos enquanto pedagogo, né? Temos como função e temos que desenvolver isso na escola. A gente tem as propostas lá. Como que a gente organiza isso? Prioridade. Infelizmente, muitas vezes, o nosso planejamento, por exemplo, né, a gente combinou com a equipe, amanhã nós vamos desenvolver tais atividades, né, que precisamos organizar. A gente chega na escola, muita coisa acontece. Coisas inesperadas acontecem. Por exemplo, um professor precisou faltar, fez um toda a escola, não estava previsto aquilo, um aluno passou mal, né? Chegou, por exemplo, naquela tarde, 3 pais para a gente atender. O que você vai fazer? Eu não vou te atender porque tem me ajuda. O aluno não está passando bem agora, ele espere porque eu vou primeiro terminar de preencher, né? Isso que eu me propus. Não. A gente tem que trabalhar com as questões prioritárias. Aquilo que é prioridade. Aquilo não pode ficar para depois. Então eu deixo e vou reorganizando o meu trabalho. Na verdade, o dia a dia ele é bem conturbado, né? Porque situações se apresentam, cada dia é uma situação inesperada, cada caso é um caso, tem situações que você pode esperar, tem situações que não podem ser esperadas. Então, na verdade, o nosso trabalho ele acontece realmente de acordo com aquilo que a gente tem que ter. Às vezes, se você planejou para o dia de amanhã, você chega na escola, muitas coisas erradas, você vai ter que deixar aquilo no dia seguinte. A gente isso que eu digo. A nossa função é importante. Se a gente não está lá, quem vai fazer? Por isso a gente tem que valorizar o nosso trabalho, sim. Vou contar assim, uma historinha para vocês que aconteceu comigo ontem, né? Então, esse ano começou a trabalhar uma pedagoga do concurso novo, que a gente fala, né? Ela se formou, fez o concurso, e acho que é o 2º ano que ela está na escola, né, gente? Olhou no passado na escola e esse ano na escola. Super comprometida, uma pessoa assim que já percebeu o trabalho, assume a função, e a gente conversando, né? Eu falei, nossa, estou gostando bastante de trabalhar com você. Não sabe como eu era no passado. Cheguei na escola e não sabia o que eu fazia primeiro. Eu ia para lá ou se eu ia para cá. Então, isso, gente, é prática do pedagogo, toda a formação que vocês têm aqui, ela é fundamental, porque ela vai embasar o seu trabalho lá na prática. Mas a gente vai aprender as questões práticas na prática. Então, tendo boa vontade, né, você sabendo qual é a sua função, aquilo que você tem que se dispor a fazer, por que você está lá, né, como que você vai fazer. E o trabalho tem sido assim muito bom, muito positivo. Então, até eu queria contar isso para vocês não se apavorarem. A gente vê, atende as estagiárias na escola, nós gostamos bastante de estagiária, né, Jaque? E a gente explora as estagiárias lá. Se quiserem ir lá trabalhar comigo no agrícola, podem ir ao Recurso Europeu. Elas ficam, nossa, professora, eu nunca imaginei que o trabalho do pedagogo fosse esse. E a gente pergunta, mas a tua reação ela é positiva ou ela é negativa? Não, professora, ela tem sido bem positiva em alguns aspectos, e em alguns aspectos nem tanto, porque às vezes a gente idealiza uma situação, né? E a teoria, ela nos faz muito idealizar as coisas, né? Porque você chega, você vai realizar tudo vai funcionar, tudo vai dar certo. E na vida não é assim, né? E na vida pessoal da gente,
questões informais, nada é assim. Mas eu percebo assim que eu lembro quando eu fui na escola fazer estágio, né? A gente chega, a gente muitas vezes se assusta com aquela realidade que se apresenta. Mas é muito positivo, vão com assim, eu sei que vocês ainda estão no segundo ano de pedagogia, né? Mas quando forem, vão assim, com tanta energia, com tanta coragem. Eu tenho certeza que vão encontrar pessoas aí também que dá bastante vocês. Espero assim que vocês peçam uma professora. Muito feliz com as estagiárias que a gente tem recebido. Tem com a Proscline, que ela também está do lado. Muito feliz de ver pessoas novas chegando na escola, em que você percebe que são comprometidas, que têm interesse, que querem atuar na profissão, porque, na verdade, a educação não precisa disso. Né? Pessoas com vontade, de pessoas comprometidas, de pessoas que querem. Boa noite, professora Ana. Boa noite, colegas. Meu nome é Júlio, eu sou do 4º ano de pedagogia. Em certo período, nós começamos a trabalhar com nossos planejamentos muito com a interdisciplinaridade. Mas voltado para a docência, para a sala de aula. Enquanto futuras coordenadores, como nós devemos propiciar essa atividade interdisciplinar para com os professores, considerando algumas resistências que são encontradas por conta dos planejamentos individuais. A interdisciplinaridade ela tem que realmente acontecer. Veja assim, nesse sentido, o trabalho de conquista com os professores, mas principalmente a gente vai ter que buscar conhecer o que a gente quer que realmente seja trabalhado em conquista. Nesse ponto, o pedagogo ele também vai ter que se antenar, né? Por exemplo, verificar determinado conteúdo que o professor de português vai trabalhar com o professor de biologia. Lá, a gente que tem a área técnica, a gente tem procurado fazer muito isso. Vou citar um exemplo, né? Nós temos um projeto de matemática que funciona lá, e ele acontece em 2 segmentos. O projeto é para os alunos que apresentam dificuldade, que a gente chama que é um projeto de apoio matemático, e tem o projeto de matemática avançada, que são os alunos, né, que também buscam e procuram, e é uma parceria que a gente tem e tem funcionado. O que foi a ideia? Aproveitar, por exemplo, esse projeto para que o professor entendesse as disciplinas técnicas, como é um curso em agropecuária, e lá é no campus, né, da UEPG, eu não sei se alguém já conhece lá. Então, o professor de matemática procura o professor da área técnica e ele vai verificar como que é, por exemplo, lá a medição da terra, porque os alunos têm essa parte prática. E o professor vai estar trabalhando junto com o professor da área de matemática, com o professor da área técnica, para que ele possa aproximar os conteúdos e o interesse do aluno. Então, isso ele acontece realmente. Como que o pedagogo pode estar articulando isso? Conhecendo, né, porque, como eu falei, a gente não domina as disciplinas, mas a gente tem que conhecer os conteúdos que são trabalhados, quais são os objetivos e o que a gente pode estar articulando para que esse trabalho aconteça. Eu vejo que isso tem acontecido mais facilmente nas escolas. Ainda tem resistência, né? Tem professores que você consegue trabalhar com mais facilidade. Mas a gente tem que procurar articular essa questão conhecendo realmente as áreas afins e que possa ser desenvolvido um trabalho nesse sentido. Um minuto de silêncio. Quem se encoraja a fazer perguntas, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer aos acadêmicos que estão lá nos polos nos acompanhando, agradecer a parceria, e a professora Ana disse muito bem, a gente constrói o trabalho com parcerias, né? E eu sempre digo nas nossas aulas, sempre se aproximem daqueles que têm aspectos em comuns com vocês, têm conhecimentos e concepções que sejam comuns, porque aí o trabalho
tem mais força e a gente consegue melhores resultados. Não é? E eu tive a felicidade de estar na escola e encontrar com a Ana. E é claro que aí a gente aprende a trabalhar com parcerias e efetivamente construir um trabalho mais significativo e dar conta de aspectos que envolvem o planejamento escolar nas suas perspectivas e superando os seus desafios. Como a professora Ana disse, não é uma tarefa simplista, mas é uma tarefa que nos é colocada na docência, na profissão, na pedagogia, na atuação como pedagogos. Quero agradecer a parceria das colegas. Se não fosse por uma iniciativa das Tamires e Maísa, nós não teríamos, talvez, esse momento, essas mesas de diálogos. E, logicamente, que a professora Kelly, na parceria com o projeto de extensão e com a EAD, ou seja, no intuito de que nós tenhamos, nós possamos trazer momentos de formação que venham a auxiliá-los na percepção de alguns elementos que são importantes. Então, hoje, essa reflexão trouxe, nós que atuamos na área da didática, elementos que vão compor as nossas aulas, com certeza, e, ao mesmo tempo, para que vocês levem aspectos que foram significativos na discussão e aspectos que venham a ser considerados nas próximas aulas. Então, nós só temos, Ana, a agradecer pela delicadeza do aceito e do convite. A professora Ana tem 40 horas e consegue vir conosco ainda numa noite de sexta-feira. Só para sabermos, né? Já tivemos aí uma manifestação do Telêmaco Borba, vejam. Que eles colocaram e gostaram bastante do momento, Ana. Que bom. Isso é um prenúncio de que é hora de parar de falar, perceberam? Quando a pessoa não para, o equipamento para. E nós temos, Ana, uma lembrança, um mimo para você, não chega nem ao que se caracterizar pela tua presença, pela tua disponibilidade, por socializar conosco aquilo que você vivencia, que você concebe. E é claro que nós só temos a te agradecer. Muito obrigada. Conte conosco sempre nas parcerias. Já tem aí lista de acadêmicos que querem ser teus estagiários no quarto ano. Já está passando uma listinha aí. Então, nós temos só um mimo para entregar e agradecemos você. Eu que vou agradecer, né? Na verdade, eu que tenho que agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, compartilhando com vocês, né, a nossa realidade. Gostaria de agradecer a paciência de vocês. Espero que tenha contribuído com alguma coisa, né? Como eu falei, qualquer dúvida, qualquer questionamento, a gente aceita depois também. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Pessoal, só lembrando novamente, dia 26 de maio, às 19 horas, lá no PDE, nós teremos a nossa próxima mesa de diálogos com o professor Jefferson Mainardes, ok? 26 de maio. Obrigada, boa noite.